Quando meus pais resolveram dividir a herança, meu irmão mimado e sua noiva exigiram a minha parte como presente de casamento. Para piorar, meus pais ficaram do lado deles, mas o que viria a seguir mudaria tudo. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Sempre me disseram que herança só causa confusão em família. Mas eu nunca imaginei que viveria isso tão de perto, e de forma tão cruel. Meu nome é Helena, tenho 29 anos, sou formada em administração e trabalho duro desde os 17. Meu irmão, Diego, 2 anos mais novo, sempre teve uma vida bem diferente da minha. Ele era o rei da casa, o protegido, o intocável. Enquanto eu lavava a louça, ele jogava videogame. Enquanto eu estudava até tarde para garantir uma bolsa na faculdade, ele viajava com os amigos às custas dos meus pais. Apesar disso, nunca me revoltei. Eu acreditava que, mesmo com todas as diferenças, éramos uma família. E família, para mim, sempre foi sagrada. Mas esse valor, ao que parece, só existia no meu coração. Quando meus pais decidiram dividir a herança ainda em vida, para evitar brigas futuras, segundo eles, eu acreditei que estavam sendo justos, que era uma forma madura de lidar com o patrimônio que construíram ao longo dos anos. Mas não demorou para que o verdadeiro motivo daquela decisão viesse à tona. E ele tinha nome e sobrenome, Diego e sua noiva, Priscila. Meus pais nos chamaram para uma reunião formal. Era um sábado à tarde. Sentamos todos na sala, com planilhas, documentos, e uma expressão que eu não entendia direito no rosto da minha mãe. Meu pai, sempre muito prático, disse: "Estamos dividindo tudo agora. Cada um de vocês ficará com metade dos nossos bens. Casa, terrenos, investimentos, tudo será repartido igualmente." Fiquei em silêncio. Por dentro, até senti alívio. Eu tinha planos, poderia investir em algo meu, quem sabe abrir o escritório que sempre sonhei. Mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, Priscila interrompeu: "Acho que a Helena devia abrir mão da parte dela. Seria um lindo presente de casamento pro Diego." Eu ri, achando que era uma piada. Mas ninguém mais riu. Meus pais se entreolharam e, para minha surpresa, concordaram. "É uma boa ideia", disse minha mãe. "Seu irmão precisa de estabilidade agora. Você é sozinha, já tem seu emprego. Diego está começando a vida." Completou meu pai. "Ele vai se casar, tem responsabilidades. Você não precisa disso tudo agora." Eu fiquei paralisada. Era como se estivesse fora do meu próprio corpo. Olhei para Diego, que apenas cruzou os braços e sorriu de lado, como se aquilo fosse uma vitória óbvia. "Então é isso? Eu dou minha parte da herança de presente pro meu irmão mimado, e vocês acham isso normal? Não fale assim com seus pais", disse minha mãe, ríspida. "Você sempre foi ingrata. Desde pequena, só pensa em si mesma." Aquilo foi o estopim. A filha que fez tudo certo, que se virou, que não deu trabalho, estava sendo chamada de egoísta por não abrir mão do pouco que tinha direito. Saí daquela sala me sentindo a escória da família. Nos dias seguintes, recebi mensagens ofensivas do meu irmão, dizendo que eu estava atrapalhando o futuro dele, que era mesquinha e invejosa. Priscila foi além, postou indiretas nas redes sociais, chamando pessoas como eu de fracassadas solitárias que não querem ver ninguém prosperar. O que eles não sabiam é que eu carregava comigo um segredo. Um que poderia mudar completamente a dinâmica daquela família, e que poderia destruir tudo o que eles acreditavam. Durante anos, eu guardei esse segredo, por amor, por medo, ou talvez por covardia. Mas naquele momento, algo dentro de mim mudou. Recebi um convite para um jantar de família. Um daqueles encontros forçados onde todos fingem que está tudo bem. Era claro que seria mais uma tentativa de me convencer a abrir mão da herança. Mas naquele jantar, eu já estava decidida, revelaria a verdade. A verdade que queimava no meu peito havia anos. Uma verdade que faria cada um deles se olhar no espelho com vergonha. E foi ali, naquele jantar,
com a mesa farta e as aparências intactas, que tudo começou a desmoronar. O convite para o jantar chegou de forma inesperada. Minha mãe mandou uma mensagem simples, quase impessoal: jantar aqui em casa no sábado às 20 horas. Família toda. Sua presença é importante. Não disse mais nada. Não perguntou se eu podia, não tentou suavizar o tom. Era quase uma ordem. Durante toda a semana, tentei me concentrar no trabalho, mas a sensação de que algo maior estava prestes a acontecer me corroía. Eu sabia que aquele jantar não era apenas para reunir a família. Era um palco, montado para mais uma encenação. Eu, como sempre, seria o alvo. Cheguei exatamente às 20 horas. A casa dos meus pais, no interior de São Paulo, estava iluminada como se fosse um evento de gala. Priscila, sempre exagerada, havia decorado a sala com arranjos de flores, guardanapos de tecido e uma mesa impecavelmente posta. Ela agia como se fosse dona da casa. "Olha quem resolveu aparecer", disse Diego, com um sorriso sarcástico. A irmã rebelde veio nos agraciar com sua presença. Priscila, agarrada no braço dele, soltou um risinho abafado e olhou para mim como quem observa um inseto incômodo. "Que bom que você veio, Helena", disse minha mãe, vindo da cozinha com um avental branco. Estávamos preocupados que fosse criar mais uma de suas crises. "Vim porque sou parte dessa família", respondi, olhando diretamente nos olhos dela. "Mesmo quando vocês fingem que eu não sou." O jantar começou tenso. Os pratos foram servidos entre frases curtas e olhares trocados. Meus pais falavam sobre planos de reforma na casa, o casamento de Diego, e os novos tempos que viriam. Em nenhum momento perguntaram sobre mim, minha vida, meu trabalho. Era como se eu não existisse. "Então, Helena", começou meu pai, limpando a boca com o guardanapo, "já pensou melhor na proposta?" "Que proposta?" "Há de abrir mão da única coisa que vocês fingiram me dar?" "Não seja dramática", interrompeu minha mãe. "Você sabe que isso seria um gesto de amor ao seu irmão." "Amor?" Soltei uma risada amarga. "Amor é deixar um filho de lado e bajular o outro enquanto ele suga tudo o que tem?" Diego ergueu as mãos em sinal de tédio. Lá vem ela com o discurso de mártir. Sempre se fazendo de vítima, Helena. Você não percebe que está sozinha nisso? Sozinha? Encarei todos na mesa. Não é porque vocês me excluíram que eu perdi meu valor. Aliás, vocês se esqueceram de quem eu sou. Esqueceram de onde eu vim. Mas eu não esqueci. E tem algo que vocês também não lembram, ou fingem que não. Silêncio. Meu pai franziu a testa, desconfiado. Minha mãe olhou de relance para Diego, como se pedisse que ele mudasse de assunto. Você sempre foi estranha, Helena, disse Priscila. Sabe, eu entendo agora porque ninguém gosta muito de você. Sua energia pesa o ambiente. E você acha que me importa a opinião de alguém que está aqui só pelo dinheiro? Rebati, firme. Se tem alguém que pesa, é você. Porque você não veio para somar. Você veio para tomar. E vai cair feio. Meu pai bateu o copo na mesa. Chega. Estamos tentando resolver isso como uma família. Você tá causando mais confusão. Sabe por que está sozinha, Helena? Porque você nunca aprendeu a ceder. Não estou sozinha, pai, falei com calma. Eu só aprendi a não me curvar para a injustiça. Aprendi a não rastejar por migalhas. E se vocês acham que vou abrir mão da minha parte para agradar Diego e essa mulher, estão muito enganados. Me levantei da mesa. Meu coração disparava, mas minha voz saía firme. Todos me olhavam, sem saber se era orgulho ou medo que sentiam. Antes de sair, me virei para eles. Vocês acham que controlam tudo, mas tem esqueletos demais nesse armário. E tá na hora de abrir a porta. Vocês esqueceram o que esconderam, mas eu não. E se vocês continuarem tentando me apagar, vou contar. E não vai ter volta. Saí da casa com passos firmes. As palavras pesaram no ar como uma tempestade prestes a cair.
a semente da dúvida estava plantada. Eu sabia que agora eles começariam a se perguntar o que eu sabia, o que eu estava prestes a revelar. O poder havia começado a mudar de mãos. E pela primeira vez em muito tempo, eu estava no controle. O silêncio depois daquele jantar foi ensurdecedor. 3 dias se passaram sem nenhuma mensagem, nenhuma ligação. Nenhum pedido de explicação, o que, vindo da minha família, só poderia significar uma coisa: medo. Eu conhecia cada um deles. Sabia que meu pai preferia se calar a encarar algo que fugisse do controle. Que minha mãe, apesar da aparência altiva, carregava dentro dela o peso de escolhas antigas, mal resolvidas. E Diego, bem, Diego sempre teve a consciência leve de quem acredita que nunca precisará arcar com as consequências dos próprios atos. Mas agora, as palavras que lancei naquela noite estavam ecoando. Eles não sabiam qual segredo eu escondia, mas sabiam que era real. E isso era suficiente para abalá-los. No 4º dia, recebi uma mensagem da minha tia Lourdes, irmã da minha mãe. Curta, direta: podemos conversar? Aqui em casa, sem ninguém saber. Ela sempre foi a única da família que me tratava com carinho genuíno. Quando eu era pequena, era na casa dela que eu passava os fins de semana, fugindo da frieza da minha mãe. Lourdes sabia mais do que todos imaginavam. E talvez tivesse percebido que estava na hora de me contar o que ela sempre escondeu por lealdade à irmã. Cheguei à sua casa e ela me recebeu com um abraço apertado, o tipo de abraço que eu não recebia há anos. Você mexeu em feridas antigas, Helena, disse ela, me conduzindo até a cozinha. Sua mãe está desesperada. Me ligou ontem à noite perguntando se eu sabia de algo. Ela acha que você vai destruir a imagem da família. Eu só falei a verdade. Ou parte dela, respondi, olhando nos olhos dela. E você sabe do que estou falando, não sabe? Lourdes suspirou. Sentou-se à minha frente e ficou em silêncio por alguns segundos. Sua mãe tem medo do passado. Ela sempre teve. O que ela mais quis na vida foi manter a aparência de perfeição. Casamento estável, filhos bem-sucedidos, família unida. Mas tudo isso foi construído sobre uma mentira. Meu coração bateu mais forte. A confirmação de que eu não estava louca, de que o que eu sabia tinha fundamento, me deu uma sensação de justiça iminente. Então é verdade? Perguntei. Aquilo que ouvi quando era adolescente, aquilo que ela negou com tanto ódio, era tudo real? Lourdes concordou, com pesar nos olhos. Eu não podia te contar. Mas agora você é adulta. E tem o direito de saber. Sim, Helena. Você não é filha do seu pai. As palavras saíram como uma explosão abafada. Eu já sabia, ou melhor, sentia. Desde criança, notava as diferenças, na forma como ele olhava Diego, no jeito frio como falava comigo, na indiferença disfarçada de rigidez. Ela teve um caso? Perguntei, já sabendo a resposta. Com o melhor amigo do seu pai. Um erro que se tornou um fardo. Mas você nasceu, e ela decidiu esconder de todos. O amigo se mudou de cidade, cortaram contato. Ela achou que podia apagar aquilo. Mas seu pai sempre soube. Eles nunca falaram disso, nunca admitiram, mas sabiam. E você foi o lembrete constante do que ela queria esquecer. Tudo fazia sentido agora. O desprezo, a exclusão, a facilidade com que estavam dispostos a me apagar da história da família. Eu era a rachadura na estrutura perfeita que minha mãe criou. A lembrança viva de uma traição. Para eles, eu não pertencia. Isso muda tudo, sussurrei, ainda processando. E eles sabem que eu sei. Acho que não. Mas agora que você ameaçou contar algo, eles estão apavorados. E com razão. Saí da casa da tia Lourdes com a mente fervilhando. Pela primeira vez, eu tinha uma arma. Mas não era sobre vingança. Era sobre justiça. Sobre verdade. Naquela noite, recebi uma ligação do Diego. A voz dele estava diferente. Nervosa. Helena, a gente precisa conversar.
Agora quer conversar? Depois de tudo o que disseram pra mim? Olha, ele suspirou. Eu não sei o que tá acontecendo, mas você botou medo em todo mundo. A mãe tá surtando. O pai quase teve uma crise de pressão ontem. Só me diz o que você sabe. Não se preocupe, Diego. No tempo certo, vocês vão saber. Eu só estou esperando o momento certo pra contar tudo. Você tá blefando, ele disse, tentando recuperar o tom arrogante. Não tem nada. Tá só tentando se vingar porque ninguém ficou do seu lado. Sorri, mesmo ele não podendo ver. Continue acreditando nisso, Diego. Vai tornar a revelação ainda mais interessante. Desliguei. No fundo, Diego era o mais inseguro de todos. Porque, pela primeira vez, ele não tinha o controle. E pela primeira vez, eu tinha algo que ele não podia comprar, manipular ou apagar. A história da nossa família estava prestes a virar do avesso. O dia seguinte amanheceu pesado, como se o céu previsse a tempestade que se aproximava. Recebi uma mensagem do meu pai logo cedo, pedindo que eu fosse à casa deles para resolvermos essa situação. Sem detalhes. Apenas uma convocação seca, sem bom dia, sem desculpas, típico dele. Por um instante hesitei. Parte de mim ainda sentia o velho medo de confrontá-lo. Mas havia algo novo crescendo dentro de mim, coragem. Não era raiva pura. Era força. Uma força que eu nunca imaginei que teria um dia. Cheguei à casa deles às 10 horas em ponto. A sala parecia cenário de um tribunal informal. Meus pais sentados no sofá, Diego de pé, braços cruzados, e Priscila, sua noiva, recostada na parede como quem assistia a uma novela de primeira fila. Vamos ser diretos, Helena, começou minha mãe, antes mesmo de eu me sentar. O que exatamente você quis dizer com aquilo no jantar? Essa história de segredo está nos afetando. Estou apenas cansada de viver calada, respondi, olhando firme para ela. Talvez vocês nunca tenham se importado com o que eu sentia, mas agora vocês vão me ouvir. Meu pai pigarreou, sempre tentando manter a postura. Isso não é hora para discursos emocionais. Se você sabe de algo, fale agora. Não ficaremos reféns de chantagens. Não estou fazendo chantagem. Estou apenas devolvendo um pouco do que vocês me deram por anos, desprezo, silêncio e injustiça. Chega, Diego interrompeu, visivelmente alterado. Você tá se aproveitando. Tá magoada porque a herança foi pra mim, e agora quer causar discórdia. Olhei para ele com um misto de pena e frieza. A herança? Você acha que é isso? Vocês podem ficar com cada centavo, Diego. O que eu quero, dinheiro nenhum compra, respeito. E esse eu vou conquistar à força, se for preciso. Priscila soltou um riso debochado, claramente incomodada por não ser o centro da atenção. Ai, por favor, Helena, drama demais. Se você tem algo para contar, que conte logo. Ou vai continuar bancando a estrela da família excluída? Levantei lentamente e olhei ao redor da sala. Era simbólico. Eu, em pé, diante de todos. Pela primeira vez, sentia que o medo havia mudado de lado. Não hoje, disse. Hoje não vou contar. Mas vou deixar uma pergunta no ar. Se vocês não têm nada a esconder, por que estão tão apavorados? Deixei a pergunta ecoar enquanto saía. Atrás de mim, um silêncio que dizia mais do que qualquer resposta. Naquela tarde, fui trabalhar normalmente. Os clientes da loja em que eu atendia nem imaginavam o furacão que se passava na minha vida. E, curiosamente, aquela rotina comum me fazia bem. Era como um lembrete de que eu tinha valor fora daquela casa, fora daquela família. Por volta das 17 horas, recebi uma ligação da tia Lourdes novamente. Preciso te mostrar uma coisa, disse ela, com a voz séria. Nos encontramos em um café discreto. Ela trouxe uma pequena caixa de madeira, envelhecida pelo tempo. Dentro, havia cartas antigas, fotos e um envelope com nome e endereço rabiscados à caneta. Isso era do homem com quem sua mãe teve o caso, explicou.
Ele tentou entrar em contato anos depois. Queria saber de você, mas sua mãe nunca deixou. Ela me implorou para guardar isso. Eu fiquei em dúvida por muito tempo, mas acho que agora você deve decidir o que fazer com isso. Abri o envelope. Havia uma carta escrita à mão, com caligrafia trêmula e emocionada. Ele dizia que sentia culpa, mas que queria conhecer a filha que nunca teve a chance de ver crescer. Terminava com um pedido simples: diga a ela que eu a amei, mesmo de longe. Meu coração se apertou. Uma parte de mim queria odiá-lo por ter desaparecido. Mas outra parte queria saber quem ele era. E por que minha mãe tinha escondido tudo isso, mesmo depois de tantos anos. Levei as cartas comigo e passei a noite em claro, lendo e relendo cada linha, cada palavra. Eu precisava entender mais sobre minhas origens, sobre a verdade que minha mãe tentou enterrar com tanto afinco. No dia seguinte, recebi uma visita inesperada. Priscila. Podemos conversar? Disse ela, parada à porta do meu apartamento com cara de quem engoliu um sapo. Você? Perguntei, surpresa. Agora ficou curiosa? Ela entrou, cruzou os braços e foi direto ao ponto. O que você sabe sobre o Diego? Franzi a testa. Aquilo me pegou desprevenida. Como assim? Eu sei que tem algo errado. Ele anda estranho, nervoso, até comigo. E ontem à noite, vi ele falando com um advogado escondido. E o que isso tem a ver comigo? Tudo. Porque se você sabe de algo, e se isso tem a ver com ele, eu quero saber. E, se for verdade, talvez, eu esteja do lado errado dessa história. A visita inesperada acendeu uma nova faísca. Talvez, só talvez, Priscila estivesse prestes a virar uma peça importante no jogo. Priscila estava sentada no sofá da minha casa. Ainda um pouco envergonhada por estar ali, mas havia algo nos olhos dela que não era mais arrogância, era cansaço. Um tipo de exaustão que só quem passou tempo demais fingindo consegue demonstrar. Eu me sentei em frente a ela com a carta da minha tia nas mãos. O papel estava velho, mas cada linha gravada em minha mente como fogo. Você quer saber por que sempre me trataram como a peça fora do tabuleiro, Priscila? Perguntei, olhando fundo nos olhos dela. Ela concordou, silenciosa. Eu descobri que não sou filha biológica do homem que me criou. O homem que minha mãe casou quando já estava grávida. O homem que fingiu por anos que me aceitava, mas que, no fundo, só me tolerava por conveniência. Priscila levou a mão à boca. Meu Deus, você tem certeza? Tenho. O documento que minha tia me entregou deixou tudo claro. Ela sabia desde o início, tentou intervir, mas minha mãe a silenciou. E ele aceitou viver essa mentira, mas nunca deixou de me punir por ela. E agora tudo se encaixa. O desprezo, as palavras frias, o favoritismo com Diego. Tudo. Ela ficou em silêncio por um tempo, absorvendo a revelação. Então, disse algo que me pegou de surpresa: eu ouvi seu pai e sua mãe discutindo. Foi dias antes daquele jantar. Ela gritava dizendo: você jurou que nunca jogaria isso na cara dela. E ele dizia: ela nem é minha filha, o que mais você quer que eu faça? Os olhos de Priscila se encheram de lágrimas. Eu achei estranho, mas agora tudo faz sentido. Eles sabiam que estavam construindo tudo sobre uma mentira. E mesmo assim, te deixaram carregar a culpa. Minha garganta apertou. Ouvir isso de alguém que, até pouco tempo, me desprezava, era surreal. E você? Vai continuar ao lado do Diego, mesmo sabendo de tudo? Ela hesitou. Eu não sei. Eu achava que ele era só mimado, mas, depois do que ele fez com você, e agora, isso, ela se levantou, andando de um lado pro outro, não sei se posso confiar nele. Ele escondeu muitas coisas de mim também. Você não precisa decidir isso agora, respondi com firmeza. Mas há uma coisa que eu sei que vou fazer. Meus pais marcaram outro jantar. Disseram que vão finalizar a partilha de forma civilizada. Só que, dessa vez, quem vai dar a palavra final sou eu. Priscila me encarou.
Havia um novo respeito no olhar dela. Você vai contar tudo? Vou. Do início ao fim. Na frente de todos. Ela respirou fundo. Eu estarei lá. O jantar foi marcado para um sábado à noite. Uma noite abafada, daquelas que anunciam tempestade mesmo sem nuvens. A casa dos meus pais estava impecável, como sempre. Flores caras, louças de porcelana, a mesa longa demais para caber o que realmente faltava ali, verdade. Cheguei acompanhada de Priscila. O olhar de espanto da minha mãe ao nos ver juntas foi impagável. Que surpresa ver vocês duas chegando, juntas, ela disse com aquele sorriso desconfiado. Hoje é uma noite de muitas surpresas, mãe. Muitas mesmo, respondi, e entrei com a cabeça erguida. Diego parecia incomodado. Me lançou um olhar atravessado, mas disfarçou quando Priscila se afastou para cumprimentá-lo. Ela manteve certa distância, o que não passou despercebido por ele. Que bom que estamos todos aqui, meu pai começou, com sua pose tradicional de patriarca. Acredito que podemos, enfim, deixar os conflitos de lado e agir como uma família. Foi aí que me levantei, interrompendo a encenação. Se é para agir como uma família, então chegou a hora de pararmos de fingir, disse, colocando a carta sobre a mesa. Porque essa família foi construída sobre uma mentira. Todos me encararam. A vida inteira eu fui tratada como alguém de fora. Como a filha indesejada, a excluída. E por muito tempo, achei que era culpa minha. Que eu era sensível demais, dramática demais. Mas agora eu sei o motivo. Minha mãe empalideceu. Meu pai franziu o senho, desconfortável. Eu descobri que não sou filha biológica dele. A mulher que vocês sempre criticaram, minha tia, me entregou esses documentos comprovando tudo o que eu já suspeitava. Minha mãe já estava grávida quando se casou com esse homem. E ele aceitou, mas nunca me aceitou de verdade. Me criou com frieza, me negou carinho, respeito e, agora, justiça. O silêncio foi tão profundo que só se ouvia o tilintar de um garfo sendo largado no prato. Isso é mentira. Meu pai esbravejou, se levantando. Você não tem o direito de, eu tenho sim. Rebati, firme. Tenho documentos, certidões antigas. E tenho a verdade. Que vocês esconderam por todos esses anos. A verdade de que fui tratada como o resto enquanto meu irmão era coroado príncipe, mesmo sendo arrogante, ingrato e manipulador. Diego explodiu. Ah, pronto. Virou novela agora. Você só quer atenção. Mas Priscila interveio. Pela primeira vez, do meu lado. Cala a boca, Diego. Ela gritou. Ela não está mentindo. Eu ouvi seus pais discutindo sobre isso. Você sabia de tudo? Ele não soube responder. Ficou mudo. Eu não posso casar com alguém capaz de mentir assim. Com alguém que achou justo roubar até a dignidade da própria irmã. Ela arrancou o anel do dedo e jogou na mesa. Acabou. Minha mãe começou a chorar. Meu pai sentou novamente, parecendo ter envelhecido 10 anos em 5 minutos. Vocês conseguiram. Acabaram com o pouco que restava de humanidade nessa família, eu disse, me virando para ir embora. Mas, dessa vez, eu não fui embora como a filha excluída. Fui embora como a mulher que finalmente se libertou da mentira. E eu ainda tinha um último capítulo para escrever. Um onde, pela primeira vez, eu não seria esquecida, mas a vencedora. Depois daquele jantar, o que sobrou foi o silêncio. Um silêncio denso, desconfortável, como se o chão tivesse rachado sob os pés da família inteira. Meus pais não entraram mais em contato. Diego, envergonhado e sem Priscila ao lado, sumiu por dias. E eu finalmente respirei. Pela primeira vez na vida, me senti leve. Aquela sensação de carregar um peso invisível nos ombros tinha desaparecido. A verdade liberta. E a minha liberdade veio no momento em que deixei de querer a aprovação de quem nunca me amou de verdade. Mas não era o fim. Ainda havia algo pendente, a herança.
Um mês depois do jantar, enviei um aviso ao advogado da família. Precisamos revisar os termos da partilha de bens. Solicitação feita pela senhora Helena. Eu pedi que ele reunisse todos, meus pais, Diego e até Priscila, se ela quisesse comparecer. A resposta dela foi curta, mas firme: estarei lá. Na sala do escritório do advogado, a tensão era visível. Meus pais estavam frios, mas abatidos. Diego parecia incomodado com minha presença. Priscila chegou minutos depois, séria, elegante, mas sem aquele ar arrogante de antes. Depois daquele jantar, o que sobrou foi o silêncio. Um silêncio denso, desconfortável, como se o chão tivesse rachado sob os pés da família inteira. Meus pais não entraram mais em contato. Diego, envergonhado e sem Priscila ao lado, sumiu por dias. E eu finalmente respirei. Pela primeira vez na vida, me senti leve. Aquela sensação de carregar um peso invisível nos ombros tinha desaparecido. A verdade liberta. E a minha liberdade veio no momento em que deixei de querer a aprovação de quem nunca me amou de verdade. Mas não era o fim. Ainda havia algo pendente, a herança. Um mês depois do jantar, recebi um aviso do advogado da família. Precisamos revisar os termos da partilha de bens. Solicitação feita pela senhora Helena. Eu pedi que ele reunisse todos, meus pais, Diego e até Priscila, se ela quisesse comparecer. A resposta dela foi curta, mas firme: estarei lá. Na sala do escritório do advogado, a tensão era visível. Meus pais estavam frios, mas abatidos. Diego parecia incomodado com minha presença. Priscila chegou minutos depois, séria, elegante, mas sem aquele ar arrogante de antes. Obrigada por virem, comecei. Quero resolver isso da forma mais justa possível, coisa que, até aqui, nunca aconteceu. O advogado abriu os documentos e olhou para mim. A senhorita solicitou uma análise sobre a legalidade da divisão anterior da herança, certo? Sim. E descobri que, mesmo sem ser filha biológica do senhor que me criou, fui legalmente registrada por ele. Isso me garante todos os direitos como herdeira legítima. Mesmo que queiram me excluir emocionalmente, juridicamente sou filha igual. Meu pai pigarreou, mas não disse nada. Pela primeira vez, não teve argumento. A arrogância que o definia estava desaparecendo. Estava fraco. Vencido pela própria mentira. Além disso, continuei, quero abrir mão de parte dos bens, mas com uma condição: que minha parte seja convertida em um fundo voltado a um projeto social, para jovens que foram rejeitados por suas famílias. Eu quero transformar toda a dor que vivi em algo que cure outras pessoas. O advogado concordou, emocionado. Meus pais trocaram olhares, sem saber onde enfiar a vergonha. Diego resmungou algo que não consegui ouvir, mas Priscila foi quem se pronunciou. Eu quero contribuir com esse projeto também. Não com dinheiro, mas com meu tempo. Quero ajudar essas jovens mulheres a enxergarem valor em si mesmas. Porque eu demorei para enxergar isso na Helena, e me arrependo. Aquela foi a primeira vez que alguém da família, mesmo que por afinidade, reconheceu meu valor de forma sincera. Meses depois, o projeto estava de pé. Uma casa de acolhimento, com oficinas, apoio psicológico, orientação profissional. Recebi mais mensagens de gratidão em uma semana do que elogios em toda a minha infância. O nome do projeto? Casa Raiz. Porque toda mulher merece crescer com raízes firmes, mesmo quando a família falha. E então veio a grande surpresa. Um convite para participar de uma premiação social nacional. Eu, aquela que era chamada de a vergonha da família, estava entre as finalistas por transformar uma história de rejeição em esperança. No dia da premiação, ao pegar o microfone, eu respirei fundo. Durante muitos anos eu me perguntei por que eu era tratada como a filha errada. Porque, mesmo fazendo tudo certo, era sempre excluída. Hoje, entendo que não era eu o problema. Era a verdade que eles temiam. Era o brilho que incomodava. E foi isso que me fez crescer. Porque quando a gente é jogada ao chão, a gente cria raízes.
e raízes verdadeiras são mais fortes do que qualquer fachada de família perfeita. Aplausos ecoaram pela sala. Naquela noite, voltei para casa diferente. Não só reconhecida publicamente, mas finalmente em paz. E quanto aos meus pais? Continuaram distantes. Tentaram limpar a imagem, mas era tarde. O mundo agora conhecia a verdadeira história. E Diego? Tentou recuperar o que perdeu, inclusive a confiança de Priscila, mas já era outro capítulo, que não incluía mais meu nome. A mim, coube apenas seguir em frente. Sem ódio, sem mágoas, sem carregar o passado como cruz. Porque eu não era mais a filha excluída. Eu era a mulher que venceu. E ninguém nunca mais me colocaria em segundo plano. Se essa história te emocionou, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem de superação. Comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo, que vou passar nos comentários e deixar um coração especial para você. Vamos espalhar essa história de força e justiça pelo Brasil inteiro.